Olá, tudo bem? Sou o professor Walter, professor de matemática. Nesse vídeo estarei explicando sobre a decomposição de radicais. Conteúdo importante no dia a dia quando não for necessário usar a calculadora. E os resultados sempre vão ter que vir em forma da decomposição de radicais. Vamos aqui a alguns exemplos. Então nós temos as raízes que são exatas. Então, se for uma raiz exata, não precisa, que você já sabe. O que nós temos aqui? Ó? Raiz quadrada, por exemplo, do 4, raiz quadrada do 36, raiz quadrada do 100, raiz quadrada do 121. Esses números, então você já pega e já faz o resultado final. Raiz quadrada do 4, 2. Raiz quadrada do 36, 6. Raiz quadrada do 100, 10. Raiz quadrada do 121, 11. E assim por diante. Agora, quando não for os números que têm raiz não exata, vamos aqui a algum exemplo. Eu tenho aqui raiz 12, raiz 24, raiz 500, raiz 200. E assim, com todos eles. Você pode estar fazendo a decomposição por dois processos. Pela fatoração ou pela multiplicação. Vou pegar aqui, vou pôr aqui a letra A, B, C, D e assim por diante. Qual que seria o primeiro processo? Então aqui a decomposição seria a fatoração. Então seria 12, faz esse processo. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então eu tenho aqui 2 elevado a 2, raiz 3. Coloca-se dentro do radical 2 elevado a 2, raiz 3. E nós fazemos a eliminação. Olha aqui, ó. 2 dividido por 2. Então dá 1. Certo? Então nesse processo, esse 2 vem aqui fora. Tenho 2, raiz 3. Então esse é o resultado da raiz quadrada do 12 através da decomposição de radicais. 2 raiz de 3. Qual que é a prova real desse exercício aqui? A prova real é simples, ó. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. O outro processo seria você pegar e colocar aqui pela multiplicação. Tudo bem? Aí pela multiplicação. Aí seria você achar números que multiplicam-se e encontra 12. Por exemplo, 6 vezes 2. O que mais? 3 vezes 4. E assim por diante. Aí eu coloco aqui o radical. E faço o seguinte questionamento. Sempre na multiplicação eu vou ter números do qual ele tem raiz quadrada. Por exemplo, o 6 não tem, o 2 não tem. Então eu descarto essa primeira possibilidade. Agora a outra. 3 vezes 4. A raiz quadrada do 4 é 2. Então eu já tenho a resposta. Ó. Vem aqui o 2 e 3. Pronto. Olha o mesmo resultado. Certo? Então seria essa intenção. Outro. Vamos fazer aqui a letra B, ó. 24. Então 24, quais são os números que eu posso multiplicar que dê 24? 3 vezes 8, 6 vezes 4. Poxa, já encontrei aqui o número. Ó. Se eu colocar dentro do radical, o 3 não tem raiz, o 8 não tem raiz, descarta ele. Agora, se eu colocar aqui dentro do radical, o 4 tem raiz, então vem o 2 e aqui vem
6. Já encontrei a resposta. Certo? Aí se for por outro processo, então 24, vou fazer a decomposição dele. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 3. 2 a terceira. Certo? 2 a terceira. Quando eu colocar aqui 2 a terceira vezes 3, eu tenho que observar que se tem o índice da raiz, é 2. O expoente é 3. Do radicando aqui. Ó. Certo? Qual que é a regra? Você faz a decomposição dele. Então você vai fazer isso aqui. Ó. Olha lá. 2 elevado a 2 vezes 2. Aí você deixa. Ó, vezes 3. Certo? Corta esse 2 aqui. E 2 vezes 3, 6. O mesmo. E assim com todos os elementos. Se fosse numa situação raiz quadrada de 45. Ah, professor, eu encontrei raiz quadrada de 45. O mesmo processo. Qual o número que multiplica que dê 45? 3 vezes 15. O que mais? 9 vezes 5. Os dois. Coloca dentro do radical, o 3 não tem raiz, nem o 15. Coloca dentro do radical, o 9 tem raiz. A raiz quadrada do 9, 3 e volta o 5. Ó. Já encontrei já, rapidão. Certo? E o último para a gente terminar seria raiz quadrada do 20. Quais são os números que eu posso multiplicar aqui de 20? Ó? 4 vezes 5. Quando coloca dentro do radical 4 vezes 5, a raiz quadrada do 4 é 2. Então eu já tenho a resposta, 2 raiz de 5. E a prova real é 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20. Valeu, sou o professor Walter. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.